Após a suspensão de Haruki, Minase vai falar com o professor, questionar o porquê ele foi suspenso. Ele não fez nada. O sensei comenta que isso não lhe diz respeito. O assunto já está resolvido. Os meninos afirmam que ficou sabendo da suspensão de Haruki, tarde da noite, viu ele carregando uma tonelada de álcool. Minase fala que isso não significa que era para ele, precisa voltar, esqueceu uma coisa, vai até a torneira onde o conheceu e se molha todinho, da mesma forma que Haruki fez. Ainda não consegue aceitar a suspensão dele, e ainda está angustiado sem notícias dele, fica muito deprimido em sua casa. Sua mãe chega de viagem, trouxe uma lembrança. Um chá de ervas, em seguida pergunta se ele já pensou em estudar no exterior. Não é que ele tenha um motivo para se transferir da escola. O melhor amigo que não pode deixar para trás, ou tem uma namorada. Mas ele afirma que sem chances, Haruki está cuidando da casa e das coisas de seu pai. Após isso, visualiza a mensagem de Minase, perguntando por que ele simplesmente não diz a verdade, já que não é culpado, mas ignora. Seu pai chega em casa e pergunta o que ele está fazendo. Deve ter dinheiro. Por que está se dando luxo de comer assim? Está causando problemas? Eles ligaram e disseram para te tirar da escola. Sempre o envolve nessas bobagens da escola. Se é um homem, precisa se vingar deles. Se eles não escutam, bate neles até eles escutar. Após isso, escorrega no picolé e cai. Fica se reclamando de dor nas costas e, muito puto, pede para ele abrir a porta. Por que diabos deveria cuidar dele? Haruki não tem para onde ir. Não entende isso? Haruki comenta que não vai viver sua vida como seu pai vive, o qual fica gritando por bebida. Ele se pergunta quando tudo deu errado, só queria viver uma vida boa. Quer ter uma vida diferente do seu pai. Se tivesse sido uma pessoa melhor desde o início, nada disso teria acontecido, se ao menos ele não fosse ele. Minase segue sua vida normalmente, sempre se dedicando aos estudos, e Haruki quer ficar sozinho. Voltando da escola, Minase o encontra, e vai falar com ele. Haruki informa que está feliz em vê-lo. Estava pensando em ir para sua casa, e ele pede desculpas. Sua mãe está de volta em casa, e pergunta se ele vai para a prova amanhã. Esse é o seu plano. Se conseguir voltar para a escola, vai poder olhar ele de relance durante a aula de novo. Em seguida, pergunta o que aconteceu com estudar no exterior. Ele responde que voltará à escola nas férias de verão. E Haruki comenta que então ele realmente vai. Afirma que quer se formar com ele. Quando sua mãe não estiver em casa, pode ir de novo. Vão assistir a um filme juntos. Então vê ele na escola amanhã. Chegando em casa, vê seu pai todo largado no chão, e o tira de lá, com ele fedendo a álcool. Minase chega em casa e pega o bilhete de sua mãe, pedindo que faça o seu melhor em seus testes. Estará em Osaka e volta depois de amanhã. Já é tarde da noite. Minase recebe uma ligação de Haruki. Questiona que ele ainda está acordado, mas Haruki fica em silêncio. Em seguida, sussurra várias vezes, quase sem conseguir dizer, que o seu pai está morto. Ele não se move. O que deve fazer? Minase, sem pensar duas vezes, sai correndo encontrar com ele. Chegando lá, vê Haruki abatido, e vai verificar se o pai dele realmente está morto. Haruki pergunta e se prenderem ele, por ter o deixado sem supervisão. Se tivesse verificado no começo, talvez ele ainda estivesse vivo. No entanto, ao vê-lo, se pegou desejando que ele morresse mais rápido. A culpa é dele. Minase afirma que não é sua culpa. E ele fala que sempre pensou que seu pai deveria morrer. Essa ideia se transformou em uma maldição. Se envolver com ele é má sorte. É melhor Minase ir embora correndo. Seu pai e ele têm os mesmos genes. Minase fica desesperado, pedindo que ele não diga isso. Está tudo bem. Ele não está errado. Fala que quer fazer uma ligação, mas Minase não deixa, apenas faz ele pôr toda a lágrima para fora. Os dois andam juntos com Haruki de cabeça baixa. De repente ele para e pede desculpas. Minase pergunta por que ele está se desculpando, e outra vez o consola com Haruki chorando de desespero. Em seguida, comenta que ele precisa ir, não deve ficar com ele. Vá para casa, descanse um pouco, se arrume, vá para a escola e faça seu teste. Minase indaga que isso não importa agora, mas ele insiste, precisa que ele faça isso. Após o teste, o professor comenta que dizem que todo mundo fica preguiçoso no segundo ano. Imaginem que eles ainda entrarão em uma universidade. Sua mãe fala que ele não pode tirar notas baixas assim de novo. Prepara-se para a próxima prova. Aproveite bem suas férias de verão. Minase já não consegue mais se concentrar em seus estudos, e está o tempo todo pensando em Haruki. Após se despedir de seus amigos,
Haruki finalmente aparece e pergunta se ele foi para a aula de reforço hoje, pode ficar na sua casa hoje? Minase informa que ele devia ter o contatado. Mas ele queria-o surpreender, na verdade estava o seguindo desde o cursinho, mas eles não se separavam dele, ficou imaginando como seria ver os fogos com eles de Yukata. Minase acha que não pode ir, ele não foi ao funeral, e Haruki de repente pede desculpas, ele mentiu, não pode ir à sua casa. Minase fala que tudo bem, não tem problema, e ele diz que é sim um problema, se for lá, vai virar um problemão, vai se transferir para outra escola, veio contar isso. Vai morar em um dormitório perto da escola, não quer morar na casa onde vivia com seu pai, se ficar lá, não vai parar de ser como é agora. Trouxe confusão ao Minase e causou problemas, agora está bem. Então volte a ser como antes, entre numa boa universidade e trabalhe, esse é seu sonho, certo? Haruki também quer ser um bom adulto, para isso precisa partir e tentar. Por isso, não vai mais entrar em contato. Em seguida, agradece, por Minase ser seu amigo, então vai embora. Minase lembra de todos os momentos felizes que passaram juntos e chamam seu nome, tenta falar algo, mas logo diz que não é nada, e pede para ele se cuidar. Minase fica arrasado, eles se formam, e ao voltar para casa, ele encontra uma placa de venda da casa de Haruki, consegue entrar pelos fundos, e lembra de quando foi assistir um filme com ele lá. Pega uma carta que Haruki deixou para ele, dizendo que eles prometeram escrever cartas nos aniversários deles, acha que ele provavelmente vai ler essa carta, provavelmente nem terá uma resposta, mas tudo bem, porque só tem uma coisa que quer dizer nessa carta, fica feliz de ter sido seu amigo, se não tivesse o conhecido, provavelmente teria se odiado, passar o tempo com ele o fez querer ser uma pessoa melhor pela primeira vez. Minase é muito diferente dele, e parece especial demais para ele, por isso acha ele incrível. O fato dele ser ele, o faz querer ser alguém digno dele, então agradece por fazê-lo sentir isso. Na verdade não quer ir para outra escola, quer ficar com ele para sempre, mas isso é puro egoísmo de sua parte. Quando Minase está com ele, coisas ruins acontecem, é melhor se ficar sem ele. Por mais triste que seja, provavelmente Minase já sabia que gostava dele, mas se dissesse em voz alta, achou que ele se afastaria dele, então ficou com medo. Acha que depois disso, Haruki pode querer vê-lo de novo, não importe quanto tempo passe, vai sempre querer vê-lo, deseja que ele seja feliz. 5 anos se passa, Minase passa a fumar também. E olha os horários das aulas do 4º ano, ano 2024, seu amigo está falando que quer mesmo sair com uma garota, e lembra de algo. Lembrou que tem visto aquele cara em seu campus, aquele encrenqueiro que saiu transferido no ensino médio. Shiba pergunta se ele não se confundiu, mas segundo ele não. Ninguém lá é mais bonito, definitivamente é ele. Um colega comenta que ela estava apaixonada por Haruki quando entrou na universidade, e pergunta para ele quanto tempo ele vai ficar solteiro. Está no 3º ano, tem que começar a procurar um emprego. Ela também questiona em relação ao amor, não está interessado? Ou finalmente está namorando? Ele informa que já gosta de uma pessoa. Minase tenta encontrar ele na internet para seguir, mas não consegue. À noite seu amigo comenta que não pegou ninguém hoje. De qualquer forma, parece que o novo filme do diretor Amazawa será lançado no final do ano. Não gostou muito do seu último filme, foi escuro demais. Haruki informa que foi a estreia do filme dele há 5 anos. O filho dele estava na sua turma. Seu amigo quer que ele o contate, pois também quer conhecer o diretor Amazawa. Mas ele realmente não sabe como contatá-lo. Estão organizando uma exibição, mas Haruki comenta que um folheto é o suficiente, ninguém virá. A garota indaga que a sua primeira exibição deve ter alguém que gostaria que viesse, e ele confirma que tem, mas não é como se quisesse que esse alguém comparecesse. Shiba pergunta se depois da exibição vai se encontrar com a garota que ele gosta. E ele responde que ela disse depois que organizar tudo. Shiba pede para ver os romances que Minase escreve. Ele responde que não escreve esse tipo de coisa. Mas Shiba afirma que ver ele escrevendo na biblioteca vão brindar aos futuros escritores. Minase já está um pouco bêbado e informa que precisa comprar um pouco de água. Minase já não consegue mais ficar em pé. A garota o ajuda a se levantar e faz ele descansar um pouco. Enquanto isso vai pedir ajuda, Haruki pergunta se ela esqueceu algo. E ela informa que encontrou alguém doente, tá tentando ajudá-lo. Então ele entrega um cobertor. Em seguida, Haruki passa bem do lado dele. Seu amigo liga perguntando se ele já está bem. A exibição está para começar. Chegando lá, a menina informa que o filme já começou.
não pode entrar durante a exibição. Ele comenta que um membro do clube emprestou isso, então queria devolver. Em seguida ela pede para ele ficar com o folheto. Os meninos chegam perguntando se ele está bem. O filme acabou, então pensou em sair um pouco. Ele pede desculpa por não ter assistido o filme, mas está tudo bem. Ele bebeu muito hoje. Dia seguinte acorda ressacado e percebe que perdeu o seu passe livre, então vai à Universidade de Haruki para procurar. Enquanto arrumam as coisas, um aluno encontra o passe. A garota informa que é o rapaz que ajudou ontem. Ele não estava se sentindo bem. Em seguida pede para Haruki esvaziar o auditório. Minase continua procurando seu passe por todo lado. Logo em seguida, vem Haruki em sua direção e passa direto. Porém ele para, vai até ele e fala: "É o Minase, certo? Já faz tanto tempo. Você está bem?" A garota lembra dele e fala que ele deixou cair seu passe. Haruki menciona que teve que esperar 1 ano para refazer o vestibular para entrar lá, e a garota chama ele para pegar o seu passe. Haruki vai correndo atrás dele pedindo que troquem contato, pois perdeu o seu número e fazem isso. A garota oferece um cigarro, mas como ele não quer, ela acha estranho. Um fumante que não fuma. Haruki responde que a pessoa que ele gosta não fuma, então parou. Ela informa que o garoto de agora já foi embora. Estava um pouco curioso sobre ele, perguntou se ela era sua namorada, ou eles gostam da mesma pessoa. Mas ele fala que não é nada disso. Shiba pede desculpas por chamar ele do nada. Acontece que Shiba tá sofrendo por uma garota, fala que ainda gosta dela. Mas ela voltou para seu ex, é tão injusto. Minase rir da situação morto de bêbado também, informa que escreveu um romance sobre isso. Em seguida, Shiba pergunta se ele não se sente sozinho, já que sempre esteve sozinho. E lembra da conversa que teve com a garota? Ela disse que não está namorando Haruki, ele já gosta de uma pessoa que queria convidar para a exibição. Minase pergunta se ele está bem, e ele responde que sim, agradece por hoje, provavelmente deveria superar isso. Haruki está desenhando o rosto de Minase. Em seguida, pega seu celular e liga para ele, mas Minase não atende. Haruki escreve: "Já faz tempo, não pensei que veria você outra vez, fiquei em choque, vamos sair para beber, mas..." Apaga tudo. Minase liga para ele e logo desmaia de tão bêbado. Haruki atende e escuta a dona do bar falando com Minase, que se ele desmaiar lá terá problemas. Em seguida informa Haruki que ele desmaiou lá, e ele pergunta onde fica o seu bar e vai até lá correndo. Chegando lá ela pergunta se é o cara do telefone. Informa que ele ainda não acordou, então Haruki vai verificar, tenta acordá-lo. Veio buscar ele. Ao acordar, Minase logo chora. Ele pergunta por que ele está chorando. Depois entrega uma garrafa de água, e Minase pergunta por que ele está lá. Haruki responde que ele ligou, não lembra. Em seguida dá água na boca dele cuidadosamente, e pergunta se ele virou um bêbado chorão. Ele afirma que é sua culpa. Haruki ri e pergunta por que é culpa dele. Minase menciona sobre a carta, e ele fica surpreso, perguntando como ele achou. Lá dizia que gostava dele, devia ter o contatado. Mas Minase afirma que ele disse que não entraria mais em contato com ele. Ele informa que naquela época só queria ser digno de estar ao lado dele, e pede desculpas, mas Minase não aceita, sempre se culpando, não aceita suas desculpas, então pergunta o que ele deve fazer, e Minase fala para irem para sua casa e informa que quer sorvete. Haruki pergunta o que ele tem feito, ele responde que entrou na Universidade número 1, foi estudar nos Estados Unidos, fez um estágio e recebeu uma oferta de emprego. E Haruki pergunta mas o que estava fazendo naquele bar sozinho. Ele responde que não estava sozinho e pede que ele o carregue nas costas, não consegue mais andar. Minase também quer saber o que ele tem feito. Haruki se formou no ensino médio. Quando viu que foi aprovado na universidade, ligou para Minase para compartilhar essa alegria. Mas o celular dele estava fora de serviço, descobriu mais tarde que ele se mudou. Na época percebeu que provavelmente não o veria novamente. Minase perdeu seu celular nos Estados Unidos, e não ganhou um celular novo por um tempo. Deve ter sido isso então. Minase comenta sobre o filme que ele fez sobre a Lua. Quer assistir, sabe do filme por causa do folheto que recebeu. Haruki pergunta se pode beijar ele, mas antes Minase pergunta se Haruki gosta dele. Ele responde que sim, Minase também gosta dele, tanto no ensino médio quanto agora, gosta dele e se entregam a um lindo amor. Os dois passam a noite juntos. Dia seguinte Haruki comenta que ele provavelmente não se lembra, mas Minase se lembra, só não parece real. Haruki informa que vai cuidar bem dele,
os dois comem uma receita de família original de Haruki. Assistem um filme e Haruki pede que ele escreva uma carta para ele. A de feliz aniversário era só uma desculpa, apenas quer que Minase escreva uma carta para ele. Mas Minase informa que já escreveu uma carta de resposta, não sabia o que escrever, é tão longa que quase virou um romance. Haruki pede para ler, mas ele não quer deixar. Porém, acaba lendo todas as cartas. Uma parte conta: eu construí um barco para carregar, mas como é um barco pequeno, não chegará ao seu mar, será levado pelas ondas, afundará, e se tornará algo que nunca existiu, mas tudo bem, não importa o que aconteça, mesmo que nunca chegue até você, eu ainda quero te dizer, que não se force a ficar sozinho. Você deveria ser mais feliz. A carta se chama Nossa Juventude. Haruki, ao ler tudo, fica muito emocionado, e entrega um buquê de flores, durante o banho de espuma. Haruki pergunta se pode adaptar o romance dele para um filme, não sabe se vai conseguir fazer filmes depois que se formar, mas quer filmar o que deseja criar. Ele comenta que se não tivesse contado o que escreveu não teria essa ideia. Nemoto chega dizendo que vai confessar o seu amor por Shiori-chan. Todos estão atentos assistindo o filme dirigido por Haruki, o qual foi adaptado ao romance de Minase, o qual fica muito orgulhoso. Ele pergunta o que achou do filme, Minase fala que foi bom. E ele pergunta se é só isso que ele tem a dizer. Minase pergunta se eles vão se casar e ele responde que sim, mas quando? E Minase informa quando a lei mudar. Haruki fica muito feliz dizendo que vai se casar, mas questiona, e se a lei não mudar? Minase tem um sonho. Haruki se desculpa e fala que quer se casar, mas não pode fazer isso com ele. Então deveriam acabar com isso. Minase está trabalhando na empresa e em seguida, recebem um convite de casamento de uma colega de trabalho. Eles perguntam, e quanto a ele? Pensa em se casar. Não tem uma namorada? Ele afirma que não. Em casa recebe uma mensagem de Nemoto, perguntando se ele não esqueceu sua festa de casamento amanhã. Navega pelo Instagram e curte sua publicação. Também vê a foto de seu amigo Shiba em um encontro depois do trabalho. Em seguida, olha as fotos de seu namorado no local de filmagem. Após isso recebe uma ligação dele, e pergunta o que foi. Haruki comenta que apenas pensou que ele estivesse sozinho, e pergunta o que ele está fazendo. Minase responde que está comendo. Haruki pede desculpas, de não estar com ele por estar filmando. Além disso, não entrou muito em contato com ele. Deve estar sozinho. Mas ele afirma que está bem. A propósito, Nemoto falou com ele sobre a festa de casamento, acha que pode ir. Haruki responde que vai para casa nesse dia. Realmente quer vê-lo. Em seguida é chamado, pede desculpas, eles precisam dele, liga mais tarde, depois recebe uma mensagem de sua mãe, pedindo que eles vá almoçar com sua amiga e a filha dela, acha que ele vai se dar bem com ela, é hora de levar casamento a sério. Minase está andando na rua e um carro passa buzinando, é Haruki, que voltou mais cedo porque o horário mudou. Minase dá logo um beijo nele e pede desculpas, ele informa que está tudo bem para ele, mas está tudo certo fazer isso lá? Ele responde que não está, mas no momento não se importa com nada. Haruki pergunta o que aconteceu, parece um pouco cansado. Minase relata que teve um sonho, que ele se casou com outra pessoa, estava pensando se isso realmente acontecesse, mas ele fala que não tem como. Minase comenta que deve ser porque todos estão falando de casamento, ele também deve estar sendo questionado. Haruki informa que só diz às pessoas que se casará quando puder. Os dois se pegam intensamente. Minase está muito fogoso. Haruki comenta que ele está ansioso, e ele responde que é porque não fazem isso há muito tempo. Haruki comenta que ele está cheiroso, sentiu falta desse perfume, e ele fala que ele é esquisito. Haruki pergunta se ele não gosta disso, mas ele gosta e muito. Depois de muito tempo sem se verem, os dois fazem amor com muito tesão. Haruki pergunta se devem contar a eles amanhã que estão namorando. Minase fica surpreso com a pergunta e não responde. Dia seguinte, ao acordar, percebe que Haruki não está na cama e fica tristonho, mas logo em seguida ele chega. Minase o abraça fortemente e pede para ele não desaparecer sem avisar. Porém ele afirma que não tem nada para comer lá, e faz panquecas, manda muito bem na cozinha. Minase pergunta se ele já está pronto, precisam ir, mas antes, Haruki informa que ele está esquecendo alguma coisa, então antes de sair, dar um beijo no bonito, e comenta que vão se atrasar, comemoram o casamento de seu amigo. Shiba menciona que ficou surpreso que eles dois tenham chegado ao casamento de verdade, mas ele disse isso no dia da exibição, que desta vez, estava falando muito sério.
E não sabia que Haruki estava no mesmo clube de cinema que ele, e Shiba nem sabia que ele adorava filmes. Haruki informa que é porque nunca mencionou isso na escola. Shiba fala que ele era um encrenqueiro no ensino médio, mas Haruki informa que gostaria de ter ficado perto deles. Naquela época tinha uma queda unilateral por Minase. Eles ficam surpresos, e Shiba comenta que não entende muito sobre isso. O que quer dizer? Minase tenta disfarçar dizendo que não é engraçado brincar assim, e Haruki indaga que ficava fascinado por alunos excelentes como Minase, queria ser inteligente assim, mas Minase provavelmente não se importava com ele. Nemoto fala que então é isso, não diga coisas estranhas, eles estão se despedindo. Após isso, Haruki pergunta se ele está com raiva, e pede desculpas por tornar isso estranho. Minase responde que tá tudo bem, eles nunca acreditariam que sairiam um com o outro. Então Haruki pergunta, por que ele ainda está de mau humor? É porque Minase está com inveja daqueles dois, ter pessoas ao seu lado os parabenizando, isso faz invejá-los. Então Haruki pergunta se deveriam confessar tudo e se casar agora. Mas Minase responde que não, quando pensa na realidade será uma grande dor de cabeça. Haruki pessoalmente não se importa, e Minase pede desculpas, ele não pode, então vão passear. Haruki relata que depois que terminava as filmagens todos os dias, às vezes saía para caminhar sozinho. Um dia se sentou na praia, olhando para o mar à noite, sem estrelas, sem lua, o céu e o mar estavam escuros como breu. Mal conseguia ver o horizonte. Aquela noite foi um pouco assustadora. Depois de ficar sentado ali por horas, o céu gradualmente ficou mais claro, o mar começou a brilhar. E quando viu isso pensou em Minase, como se aquela imagem o emocionasse, e então se sentiu caloroso. Quando sentiu aquilo, percebeu que ele deve ter se apaixonado por Minase, mesmo que não possam se casar, estará sempre ao seu lado, então por favor não se preocupe. Minase se emociona e agradece, ficam na praia até o dia amanhecer, e os dois brincam na água gelada do mar.